Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Destaques deste vídeo: brasileiros vão mal na quarta rodada da Taça Libertadores da América em noite histórica para o River Plate do volante / goleiro Enzo Pérez. Reis de Copas, Juventus na Itália e PSG na França conquistam Copas Nacionais. Após o título do Sporting, Campeonato Português conhece os times rebaixados para a segunda divisão. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, e como convidado dessa edição, o radialista André Braga, direto de Maceió, Alagoas, analisando o Campeonato Brasileiro que está por começar. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Juventus na Itália e Paris Saint-Germain na França, as equipes campeãs das Copas Nacionais. A Juve derrotou na final a equipe do Atalanta por 2-1, enquanto que o Paris Saint-Germain venceu por 2-0 a equipe do Mônaco. Vamos falar desse e outros assuntos ainda nessa edição do PB Desporto. E vamos agora ao nosso bate-papo. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. A primeira pauta é sobre o Campeonato Brasileiro. Quais as equipes, para vocês, que vivem o melhor momento nesses dias, nesses 10 dias que antecede o início do Campeonato Brasileiro? Começo contigo, meu caro Jorge Moraes. Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para você também que está aqui ligado no PB Desporto. É verdade, você colocou muito bem, nos próximos dias, na próxima semana, vamos dizer assim, a gente tem o início do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o chamado Brasileirão. E claro que essa competição, ela conta com as melhores equipes do Brasil na questão do futebol. E como sempre, antes de começar a competição, a gente tem uma ideia. A gente aponta um Flamengo como um título, a gente aponta o Palmeiras, a gente pode agora relacionar o São Paulo, a gente pode ainda colocar Internacional e Grêmio, e talvez a gente possa puxar um pouquinho mais também para o Atlético Mineiro. Fora disso, para mim, as demais equipes vão participar da competição para brigar por vaga ou na Copa Libertadores da América ou na Copa Sul-Americana. E quem está na metade da tabela vai tentar fugir do rebaixamento para a segunda divisão. Praticamente, para esse ano de 2021, são os mesmos clubes de 2020, na temporada que acabou no início desse ano, mais precisamente em fevereiro, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão ou a Divisão Especial. Não foge disso, desses 5 ou 6 clubes que eu acabei de citar aqui, viu, Júnior? Tá legal, Moraes, é bem por aí. Eu também sigo nessa linha das equipes que você apontou. Aliás, o São Paulo, com a contratação do Benítez, ex-Vasco, já tinha mostrado um bom futebol na equipe carioca, mas num clube, num time muito mais estruturado, com equipe forte, com jogadores de alto nível e com um técnico como o Crespo, o São Paulo vai crescer muito, não só com a chegada do Benítez, que ele é um jogador diferenciado, então vai dar um toque a mais nessa forte equipe do São Paulo. E o Palmeiras, com a volta do Dudu, uma equipe já tem um conjunto muito forte, a zaga, talvez o setor principal, e o técnico, o português, Abel Ferreira, que já mostrou a sua competência. E as outras equipes que você falou, o Atlético Mineiro, com as contratações, o Inter, com Miguel Ramírez, que vai da Liga desse Internacional, e o próprio Grêmio. É bem por aí. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, a sua opinião com relação a essa
questão das quais as equipes melhores estão melhores nesse momento que antecede o início do Campeonato Brasileiro. Nesta primeira pauta do PB Desporto, serei rápido no gatilho sobre o Brasileirão 2021. Em meu entendimento, os aspirantes ao título da temporada são os clubes que dispõem dos melhores elencos, ora vivenciarem o melhor momento entre os 20 inscritos na primeira divisão nacional. Sem necessariamente uma ordem rigorosa de chegada ao final da competição de pontos corridos, entremeada de eventuais percalços na Copa do Brasil e Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional e Grêmio não representam novidades na ponta do ranking desse próximo Brasileirão. Surpresas podem aparecer. Santos, Fluminense, América Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia e Ceará ou Fortaleza. Poderá até despontar algum azarão a correr por fora, mas por enquanto não detectado aqui até onde a vista alcança, Preclaro Júnior. Ok, ilustre Antônio Manuel Góes, você ainda citou outras equipes que podem surpreender, Fortaleza, Ceará, o América voltando à Série A, com um ótimo trabalho do Lisca, que foi finalista da Copa do Brasil na última temporada e está na final do Campeonato Mineiro. É bem por aí. Mas a segunda pauta que eu quero abordar com vocês aqui nesse bate-papo do PB Desporto é sobre os jogadores que aqui na Europa, sobretudo, estão sendo apontados como o futuro do futebol mundial. De brilharem assim como brilha hoje Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, enfim. É o Kylian Mbappé, que já é uma realidade, 22 anos, jogador do Paris Saint-Germain, campeão do mundo no Mundial da Rússia em 2018, com a França, já fazendo jogos em alto nível há um bom tempo. E a novidade nos últimos 2 anos, sobretudo no último ano, o Erling Haaland, jogador que atua no Borussia Dortmund, mas já tem aí o olhar de vários outros grandes clubes, como Barcelona, Real Madrid, PSG, enfim. E você também acha, Moraes, começando contigo, que esses 2 jogadores são o futuro do futebol mundial? Júnior, aquela briga antiga pela conquista do título de melhor jogador do mundo entre o Messi e o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, português, eu acho que isso aí está ficando para trás. Dificilmente os dois vão entrar numa relação, e pode até entrar numa definição como finalistas, mas que não serão mais escolhidos. Eu já disse aqui nesse programa que eu não acredito que o Neymar possa um dia ainda conquistar esse direito de ser o melhor jogador do mundo, ser escolhido como o melhor jogador do mundo. Agora, atualmente tem 2 jogadores, um é francês, o outro é norueguês. O francês joga no Paris Saint-Germain, que é o Mbappé. Esse jogador, para mim, com 22, 23 anos, ele logo vai ser escolhido o melhor jogador do mundo, sem nenhuma dúvida. E o norueguês, que joga na Alemanha, no Borussia Dortmund, esse também, que é o Haaland, ele tem todas as condições de conquistar exatamente esse direito também de brigar por uma vaga como o melhor jogador do mundo. Para mim, o francês leva mais vantagem, deve chegar exatamente logo a conquistar esse título de o melhor jogador do mundo, depois que acabou essa fase, essa era de Cristiano Ronaldo e de Messi. Vamos aguardar. Eu aposto exatamente nesses 2 nomes, principalmente no Mbappé. Para mim, esse é fera, viu, Júnior? Moraes, 2 feras, você disse bem, né? 2 feras, 2 grandes jogadores. E a fase, o Cristiano Ronaldo, para mim, ele vai jogar ainda em alto nível, porque ele é um atleta na concepção exata da palavra. Um jogador que se dedica ao máximo, não só nos treinos da sua equipe, né, a Juventus da Itália, mas até em casa, nas suas horas vagas. Ele é realmente um obstinado e vai jogar em alto nível ainda há muito tempo. Agora,
com certeza, os jogadores apontados aqui pela mídia da Europa como os reis do futuro, não só em prêmios, hein? Não só em prêmios, mas eu digo na questão de dar espetáculo, de ajudar as suas equipes a conquistas. O Mbappé e o Haaland, né? O Haaland fazendo realmente também jogos excelentes pelo Borussia Dortmund. São jogadores que vão brigar por esse posto aí. Eu tenho também, vou nessa linha. E você, Antônio Manuel Góes? Esses dois jogadores citados como futuro, né, do futebol mundial, pelo que vem desempenhando nas suas equipes, você também acredita que eles possam realmente confirmar essa expectativa, né? Mais ainda, Roland, porque o Mbappé, de fato, eu também concordo com o Moraes, o Mbappé ainda para mim está no nível, né, um pouco acima, pelo que já mostrou, muito habilidoso. Mas você vai nessa linha também? Dribles desconcertantes, velocidade explosiva e precisão nos arremates. 48 gols nas 2 últimas temporadas do campeonato francês. No PSG, entre 2018 e 2020, 137 gols e 53 assistências. Campeão nacional pelo Mônaco aos 16 anos em 2016. 10 títulos entre campeonatos e Copas Nacionais da França entre 2017 e 2020. Campeão europeu sub-19 em 2016 e mundial pela seleção principal em 2018 na Rússia, em cuja competição dividiu a artilharia com o compatriota Griezmann. 60 anos depois de Pelé na Suécia, o jogador mais jovem a marcar numa final de Copa do Mundo. Nascido nos arredores de Paris, em 1998, filho de pai camaronês, seu empresário e treinador de futebol, e mãe argelina, ex-jogadora de handebol. Este é Kylian Mbappé, a quem falta, todavia, a cereja do bolo, uma Champions League, o que não o impedirá de ser o melhor do mundo na próxima premiação da FIFA. Pois bem, em seus calcanhares, outro jovem talento, 20 anos, nascido em Leeds, na Inglaterra, mas de origem norueguesa, com pai ex-jogador do Leeds United e Manchester City, e mãe atleta campeã nacional de heptátulo em seu país. Iniciado nas divisões de base do futebol norueguês em 2015, fez-se profissional em 2018 no Salzburg da Áustria, em cuja equipe foi campeão nacional em 2 temporadas sequenciais. No Mundial Sub-20 de 2019 na Polônia, marcou 9 gols nos 12-0 da Noruega sobre Honduras, garantindo a artilharia do torneio em um só jogo, apesar de sua seleção terminar em 6º lugar. Contratado pelo Borussia Dortmund em 2020, venceu a Copa da Alemanha na temporada recém-encerrada. Este é o prodígio Erling Haaland. Caprichei na pronúncia, segundo o Google. 1,96 m, apelidado de exterminador por sua velocidade, impressionante capacidade técnica e muita força. Apesar de os números serem sem dúvida amplamente favoráveis a Mbappé, Haaland estará com certeza entre os primeiros da premiação deste ano de melhor futebolista do planeta. Leva-me a crer, Júnior, pelo andar da carruagem, que é o sonho de nosso Neymar, 29 anos, em sua carreira de controversa celebridade fora de campo, simplesmente virou fumaça. Sem dúvida, Antônio Manuel Góes, esses dois jogadores, volto a dizer, não vão brigar. É claro que o fato de eles serem apontados futuramente para brigarem pelo prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo é em consequência das atuações nos seus clubes, na seleção, mais de forma muito mais intensa nos clubes. Então, mas eu ressalto, esses jogadores podem realmente serem fundamentais para suas equipes nos próximos anos e, é claro, encantar todos que gostam do bom futebol. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas,
no bate-papo do PB Desporto. E no convidado do PB Desporto, eu tenho a honra de receber o radialista e colega por 3 anos na Rádio Gazeta de Alagoas, período que trabalhamos juntos, meu amigo André Braga, direto de Maceió, Alagoas. André, seja bem-vindo. Gostaria de ouvir a sua opinião, André, com relação ao Campeonato Brasileiro, que está por começar, cerca de 10 dias, né? Como é que você está vendo esse campeonato, André? A sua expectativa para mais uma edição do Campeonato Brasileiro? Amigos do esporte, a expectativa no Brasil é para o início do Campeonato Brasileiro, que está programado para o próximo dia 31 de maio, com o primeiro jogo entre o atual campeão brasileiro, o Flamengo, enfrentando a equipe do Palmeiras. Serão 38 rodadas nesta competição. São 20 equipes da Série A do Campeonato Nacional brigando pelo título até dezembro deste ano. Vamos ter aí pelo menos umas 7 equipes lá em cima brigando pelo título. Tem aquele grupo intermediário e o grupo que sempre começa brigando para fugir da zona de rebaixamento. Esse ano temos equipes com reforços, é o caso do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Grêmio, o próprio Internacional, que são equipes com grandes elencos que podem chegar na final da competição. Portanto, mais um ano sem o torcedor no estádio, respeitando os decretos sanitários que não podem levar o torcedor ao campo de futebol, mas promete ser uma das equipes, uma das competições mais competitivas dos últimos anos no Campeonato Brasileiro, se bem que tem muitas equipes que vão disputar 3 competições daqui para frente, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Com isso, dificulta ainda mais pela maratona de jogos na competição. Mas até dezembro, muitas emoções no Campeonato Brasileiro. André, sem dúvida alguma teremos um Campeonato Brasileiro do mais alto nível e eu não tenho a menor dúvida em afirmar que será o campeonato mais disputado dos últimos anos. É porque as equipes se reforçaram, São Paulo, como eu falei antes, no bate-papo com o Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes, com a contratação do Benítez, o Palmeiras com o Dudu, enfim, o Atlético, é bem por aí. Mas o Flamengo ainda pode ser apontado por ter o elenco melhor. O grande favorito, na sua opinião, André? A expectativa é sobre o atual campeão brasileiro, o Flamengo, como vai iniciar o Brasileiro de 2021. É favorito? Tem um certo favoritismo a equipe do Flamengo, mas você tem que pesar as competições que o time ainda está disputando. A Copa Libertadores da América, a Copa do Brasil. Com isso, a maratona de jogos é muito grande. E o próprio técnico do Flamengo, o ex-goleiro Rogério Ceni, já disse que precisa de pelo menos mais 3 reforços para melhorar a qualidade do grupo do Flamengo para as próximas competições. O favoritismo ainda é do Flamengo, mas só vai ser concretizado quando começar o Campeonato Brasileiro, que você vai sentir sobre essa maratona de jogos que o Flamengo vai ter daqui para frente em 3 competições. Existe a possibilidade de perder 2 grandes jogadores do elenco, Gerson e o Everton Ribeiro. São jogadores que estão sendo contactados para deixar o Flamengo, para ir disputar competições na Europa. Se perder, vai ser muita falta para o time do Flamengo na competição que ele disputa a partir de agora com a chegada do Campeonato Brasileiro. Mas não deixa de ser um grande favorito para conquistar o Brasileirão 2021. Tá legal, o André Braga, direto de Maceió, Alagoas, participando aqui do nosso convidado do PB Desporto. E olha, André, é bem por aí. O Flamengo, com os jogadores que tem, com o elenco que possui, vai ser sempre sondado, né? Porque tem jogadores de altíssimo nível e é claro que a busca, que a procura de clubes, sobretudo da Europa, é sempre constante. Mas um abraço, André. Muito bom ter a sua participação aqui no convidado do PB Desporto.
E nas últimas do PB Desporto, vamos falar agora da Copa Libertadores da América, que teve uma rodada não muito favorável às equipes brasileiras, uma rodada, digamos, até ruim, mas que ao mesmo tempo definiu a classificação do Flamengo e do Atlético Mineiro. O Palmeiras já estava classificado, assim como o São Paulo, mas essa rodada também deixou complicada a situação para outras equipes. Tivemos na terça-feira, dia 18, o Santos perdendo para o The Strongest por 2-1, jogando fora. A situação do Santos agora é complicada para a classificação. Tem chance, é claro, mas se complicou. O Fluminense foi derrotado em casa, no Maracanã, para o Júnior Barranquilla por 2-1. Também tem a sua situação complicada, ainda que bem melhor que a do Santos, para conseguir a sua classificação à próxima fase. O Palmeiras perdeu para o Defensa e Justiça da Argentina por 4-3. Aliás, um detalhe nesse confronto: são 4 jogos, 2 vitórias para cada equipe, e todas as duas equipes venceram fora e perderam em casa. É algo interessante nessa situação. O Palmeiras já está classificado, já uma campanha excelente, 12 pontos ganhos no seu grupo, é o líder e primeiro colocado, enfim, uma campanha excelente do time do Abel Ferreira. Já a equipe do Internacional, que está jogando no dia que nós estamos gravando esse programa, enfrentando o Olímpia, vai defender a sua classificação também, a situação mais complicada do Inter. E é isso, as equipes brasileiras vão brigar. O Atlético Mineiro, que venceu ao Cerro Porteño na noite dessa quinta-feira, por 1-0, e o Flamengo empatando em casa com a LDU, teve o Arão expulso ainda aos 14 minutos da primeira etapa. O Flamengo ainda assim conseguiu, com empate no final, 2-2, a sua classificação de forma antecipada, então vai jogar o seu último jogo contra o Vélez Sarsfield da Argentina apenas com uma partida amistosa, para definir, na verdade, não é amistoso, vai definir o primeiro e segundo colocado do grupo. São as duas equipes classificadas, o Flamengo e o Vélez Sarsfield da Argentina, nesse grupo. Agora, um detalhe mais interessante e que chamou atenção nessa rodada, nessa jornada, a quarta da fase de grupos, foi a vitória do River Plate, histórica. O River com jogadores contaminados, tinha apenas 11 jogadores, a conta certa, não tinha reserva para enfrentar o Santa Fé em casa. Venceu por 2-1, e o volante /goleiro, isso mesmo, né? O Enzo Pérez, jogador volante da equipe, foi jogar no gol. É o jogador que tinha ali uma certa intimidade com o gol nos treinos, e foi escolhido e teve uma atuação boa, hein? Conseguiu fazer defesas importantes. 2-1 para o River, Enzo Pérez sendo elogiado nessa quinta-feira pelos jornais argentinos, elogiando muito o time, o River, em especial ao volante /goleiro Enzo Pérez, jogador do River Plate. Já aqui na Europa, a Juventus da Itália conquistando a Copa da Itália, venceu por 2-1 a equipe da Atalanta. O Cristiano Ronaldo conseguindo a sua primeira conquista de Copa. Foi a 14ª conquista da Juventus, que vai brigar ainda por uma vaga na próxima Champions, já que ele está em 5º lugar na Liga Italiana, termina no final de semana, a última jornada, e o Paris Saint-Germain, campeão da Copa da França. O Neymar não jogou, foi expulso na fase semifinal, uma expulsão polêmica, ficou de fora, mas o Paris venceu por 2-0 ao Mônaco, e o Neymar não foi considerado campeão, porque, segundo o regulamento da Copa da França, o jogador que não atua na final não é considerado de forma oficial campeão da competição. Que coisa, hein? A fase do Neymar realmente não é das melhores. E, por fim, o campeonato português. O Sporting confirmando, né, foi campeão, vencendo na última jornada por 5-1 ao Marítimo, que conseguiu se safar, conseguiu ficar ali na primeira divisão do campeonato português, mas os rebaixados foram o Nacional da Madeira, que fez apenas 25 pontos no campeonato, e a outra equipe rebaixada foi o Farense da região do Algarve, que fez 28 pontos na competição. Na Liga Portuguesa, né, só para vocês terem uma ideia, né, aqui em Portugal todos sabem, mas no Brasil e outros países, o antepenúltimo colocado, que no caso foi o Rio Ave, ele vai disputar um play-off
com o time da segunda divisão para ver se continua na primeira divisão ou se é rebaixado para a segunda. Então são essas equipes aí, duas que foram rebaixadas e a outra que vai brigar, Nacional e Farense rebaixado, e o Rio Ave que vai brigar para permanecer ou não na primeira divisão, que teve, relembrando, o Sporting como grande campeão após 18 anos no Campeonato Português. E o PB do Esporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB do Esporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um grande abraço e até a próxima!